Olá pessoal, está no ar o programa Geração Solidária, que chega na tua casa toda quarta-feira. Nós temos um encontro marcado. Quarta-feira às 21h30, então, você já sabe, tem Geração Solidária na sua casa. Vocês internautas que com a gente partilham boas ideias, entrevistas e bate-papo muito legal, viu gente? Vamos continuar divulgando a onda do bem, que é o Geração Solidária. No domingo, 10h30, nós temos a reprise, ok? Para você que não acompanha na quarta, domingo também, você pode acompanhar com a gente o Geração Solidária. Hoje eu tenho um prazer muito grande de iniciar nosso mês de março, batendo papo com mulheres que fazem a diferença na vida de sua comunidade e que são importantes na trajetória da sociedade local, não é isso? Hoje eu vou conversar inicialmente com a vereadora Joyce, vereadora pelo PT, lá de Formiga, no seu segundo mandato. Ela que é assistente social, enfim, vai falar um pouquinho, né, da vida dela, da rotina dela e do que a gente tem a oferecer enquanto participante do movimento local, da sua cidade, enfim, na rotina da sua comunidade. Joyce, seja bem-vinda ao programa Geração Solidária. Para mim é um prazer muito grande. Primeiro pela paixão que eu tenho por Formiga, né? Tive a honra de trabalhar lá por um ano e meio eu fiquei em Divinópolis, 1 ano e 9 meses em Divinópolis, pela Santa Casa de Formiga, assumindo a gestão da UPA. E seja bem-vinda mesmo nesse mês de março para falar da importância da mulher no nosso dia a dia, não é isso? Nesse momento em que o país vive, principalmente o mundo vive. Tá bom? Bom, Zé Geraldo, nosso querido Geraldinho, como é conhecido lá na nossa cidade, né? Um prazer enorme estar aqui no seu programa, sim. Gratidão pelo convite. É sempre uma satisfação encontrar com você, que faz um trabalho tão bonito em prol de Divinópolis e da região. Já fez por Formiga, quando lá esteve como nosso secretário, sim, de saúde, sim, né? Fazendo um excelente trabalho. Então, te agradeço pela oportunidade, por ter se lembrado de mim, para que eu estivesse aqui hoje. Agradecer também minha companheira, a amiga Cirleia, sim, companheira aí de luta em prol das mulheres da nossa região. É verdade. Nossa figurinha carimbada, com a gente constrói a Geração Solidária também. Sempre está vindo aqui um grupo pernilongos, né? O Alfredo, a Cirleia está com a gente aqui também, daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente. Joyce Alvarenga, a gente sabe que os desafios a cada dia, né? A cada dia novo que aparece, o desafio da mulher, ele é muito importante, a luta dela para ocupar seus espaços, apesar das dificuldades que o mundo impõe hoje, né? Nós sabemos que dentro de uma casa, quem realmente domina é a mulher, ela que, né, ajuda a encontrar, a levar o amor, a levar o diálogo, a levar o entendimento nas ações para a família, assim também, né, em qualquer situação da vida, não é isso? Então, no meio empresarial, mesma coisa. Eu acho que a mulher que domina o campo em gestão, ela haja vista quantas gestores estão aí fazendo o diferencial, né, por onde estão passando. Tem vários, Formiga, por exemplo, tem a Miriam, né, da Santa Casa, que faz um belíssimo trabalho. Você, enquanto vereadora, faz o seu papel no seu segundo mandato lá em Formiga e faz o diferencial também para as ações que estão acontecendo lá. No mundo hoje, para você, qual o maior desafio para a mulher? Bom, vamos lá, né? Você cita uma questão que é muito importante, que é nós pensarmos qual é o espaço que a mulher ocupa, sim, na atual sociedade, né? Na contemporaneidade. E aí é impossível a gente, para falar de hoje, não lembrar do nosso passado, a luta das mulheres para chegar nas conquistas que nós temos hoje, né? No último dia 24, Geraldinho, nós comemoramos aí os 90 anos do voto feminino no Brasil, né? O voto feminino no Brasil foi instituído em 24 de fevereiro de 1932, né? Pelo então governo Getúlio Vargas, quando ele inaugura aí o Código Eleitoral e traz duas mudanças muito interessantes, que era o voto secreto e o voto feminino. Sim. Então, se a gente pensar em termos de história, da nossa história, da história da humanidade, é muito recente a participação das mulheres nos espaços de poder. Isso foi um desafio enorme que as mulheres teve que vencer, né? Então, foi a partir de muita luta das mulheres, né, das sufragistas, de muita reivindicação para que as mulheres deixassem o espaço privado da casa, de apenas do cuidado da casa, dos filhos, da família, e ocupasse também outros espaços. Claro. Tanto no mundo do trabalho, que isso aí com o avanço do capitalismo, isso vai... a mulher vai ocupar esse espaço de uma forma mais intensiva, né? Ela sai do espaço privado e vai para o espaço privado das fábricas. E depois, no segundo momento, para o espaço público, a luta para ela ocupar espaços nos governos, nos parlamentos, né? No poder legislativo, poder executivo e assim por diante.
Só para você ter ideia, o voto feminino, né, se ele é instituído em 1932, 100 anos antes já havia um movimento intenso de mulheres no Brasil para que elas tivessem direito a votar, né? A Assembleia, para você ter ideia, em 1831 já tinha analisado um projeto de lei para garantir às mulheres o direito ao voto. E o que aconteceu? O projeto foi arquivado para uma Assembleia que era composta só por homens. Né? Então, de lá para cá, a partir do momento que a mulher começa a votar, né, nós tivemos aí a nossa primeira deputada federal eleita em 1934, né, 2 anos depois, na Constituinte de 34. E aí, quando tem a Carlota de Queiroz, que é eleita deputada federal, né, pelo Estado de São Paulo em 1934, de lá para cá, então, começa o movimento para incentivar e fomentar a participação das mulheres na política. Hoje, em 2022, qual que é o nosso cenário? Um cenário de desafios. Você me perguntou quais são os maiores desafios das mulheres. Verdade. Eu acho que o maior desafio de nós mulheres é as mulheres perceberem o poder de decisão que está em nossas mãos. A importância dela em todo o processo, né? Porque as mulheres são maioria do eleitorado brasileiro. Nós somos, esse ano, em 2023, segundo aí a Justiça Eleitoral, as mulheres serão 53% do eleitorado. No entanto, quando a gente olha em questão dos números das mulheres que ocupam mandatos, nós somos apenas 15%. Entende? Por quê? Então, isso é um desafio, né? Quer dizer, você tem mulheres que na sua maioria, aliás, você tem eleitores que na sua maioria são mulheres, mas que ainda não se traduziu esse eleitorado feminino de 53% em mandatos garantidos para as mulheres. São vários os, eu acredito isso, há vários motivos. Primeiro, o próprio desafio de nós mulheres ocuparmos esse espaço, porque quando a gente deixa as nossas casas, os nossos lares, os nossos trabalhos, e a gente vai ocupar o espaço da política, a gente não deixa o trabalho que fica em casa, deixa o trabalho que fica na empresa, né, na onde que a gente está, nas fábricas, enfim, onde que a mulher está inserida profissionalmente. Então, você vai ter dupla e tripla jornada de trabalho. É verdade. Né? Não seria dessa forma se a sociedade compreendesse que quando a mulher luta pela igualdade de direito com os homens, está falando em direitos em todos os âmbitos. Então, se você tem um casal em casa, né? Se você tem um casal em casa, o ideal é o quê? Que esse casal dividam as tarefas domésticas, né? Dividem as atividades para que ambos possam ter possibilidade de participar do trabalho, da vida pública e etc. Então, esse eu acho que é um ponto que pesa muito para as mulheres. O segundo, eu acredito que é um erro ainda dos partidos políticos, né, como um todo, de só lembrar das mulheres, a maioria deles, né, a gente tem alguns que já avançou nisso, eu sou do PT, né, para você ter ideia, o PT na década de 30 já apresentava resolução partidária para garantir 50% de participação das mulheres no âmbito partidário. Mas, assim, a maioria dos partidos ainda lembram das mulheres no momento da disputa política, porque se não atingir os 30% da cota mínima de gênero, não consegue fechar o número total de chapas, porque para uma mulher a menos também é um homem a menos e vice-versa, né? Então, assim, deixar para lembrar das mulheres só no momento eleitoral, isso fragiliza a caminhada das mulheres. Então, o ideal seria que ao longo de um período, né, isso fosse trabalhado aí nos partidos, nas organizações da sociedade civil, o fomento, né, da participação das mulheres e para compreender qual que é essa importância. Provocar o interesse. É verdade. E o terceiro ponto, que não é menos importante, é a questão do financiamento das campanhas. Né? Então, há que se ter maior incentivo, eu acho que a reforma eleitoral trata disso, há que ter um maior incentivo financeiro para que as mulheres tenham condições de participar em situação de igualdade, em termos de estrutura de campanha, da disputa política, para que elas possam ganhar visibilidade na sociedade, conseguir chegar nos eleitores e, a partir daí, os eleitores conhecendo suas propostas, né, seus planos de governo ou planos de mandato, possam ser eleitas. Certo. Como assistente social,
antes de estar na Câmara, né, no Poder Legislativo, você já era assistente social ou já tinha terminado sua graduação já? Sim, já. Você atuava em que área lá? Então, eu comecei minha trajetória no governo do prefeito Aloysio, né? Sim. Nós éramos, o PT teve 2 mandatos em Formiga, né, de 2005 a 2012. Naquele período eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Humano, né? Fui secretária naquele período, eu tive a oportunidade de acompanhar toda a implantação daqueles programas sociais, né, dos governos do PT com Lula e Cadinho, CRAS, CREAS, a Instituição do Sistema Único da Assistência Social no Brasil, o Banco de Alimentos, a Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, várias políticas sociais foram muito fortalecidas naquele período, inclusive da agricultura familiar, né, que é uma crise que a gente vive hoje. Naquele período foi maravilhoso, é um avanço enorme de programas sociais na área da agricultura familiar. E aí, então, eu formei no serviço social, né, em 2013, já no final do governo, e passei a trabalhar dando consultorias, né, na área de assistência social, que eu sou especialista em gestão do SUS, e fiz mestrado nesse período também, mestrado em desenvolvimento regional. Quando eu termino o mestrado, para você ter ideia, eu defendi a minha dissertação, acho que eu já contei isso para a Cirleia, dia 5 de setembro de 2016, as eleições eram em outubro. Então, defendi no meio da campanha eleitoral, né? Então, finalizei o mestrado e já iniciei com o mandato em 2017. Quando eu iniciei o mandato, eu fiz um compromisso com a cidade, com os eleitores, que eu ia dedicar exclusivamente ao mandato, né? Que eu queria fazer um trabalho diferenciado, com impacto maior, sobretudo no universo mesmo das mulheres, de ver, né, uma mulher na Câmara Municipal participando da política. E eu tenho feito, e depois fui reeleita, né, em 2020, e estamos aí na luta em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, que, sobretudo, né, valoriza a democracia, os direitos humanos, os direitos sociais e os direitos das minorias, entre elas as mulheres. É um leque muito amplo, assim, de atuação, que você pode, né, então, usando o seu mandato para participar, justamente colocar a sociedade, mostrar para a sociedade a importância de uma mulher dentro do Poder Legislativo, de mulheres dentro do Poder Legislativo, para que a sociedade fique antenada. Que próximas eleições chegando, em 2024, as câmaras também possam estar, né, com mais mulheres participando do poder, para ajudar o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Quando fala assim, Joyce, você quer que as mulheres caminhem, fiquem, porque a mulher está mais preparada que o homem? Eu falei, não, o discurso não é esse. Não é esse, não é verdade. Eu acredito, assim, que independente de ser homem ou mulher, ambos podem estar preparados ou despreparados. Não é a questão de gênero que vai definir o preparo. Agora, seguramente, a gente equilibrar a participação entre homens e mulheres nos espaços de poder, democraticamente falando, é necessário. E, além disso, é importante ter a visão da mulher, o olhar da mulher na política. Por quê? Porque há temas que os homens não vão pensar para o universo feminino. É verdade. Um exemplo aqui que aconteceu recentemente em Formiga, e eu sei que isso aconteceu aqui também, que eu acompanhei o debate aqui com a vereadora, com 2 vereadoras que apresentaram o mesmo projeto aqui. Eu até né, tive a oportunidade de trocar experiência com elas. Uma delas foi a Lohana, vereadora Lohana. Nós apresentamos em Formiga um projeto de lei, que agora é lei municipal, que institui a política municipal da dignidade menstrual, de combate à pobreza menstrual e distribuição gratuita de absorventes. É um tema que pela primeira vez foi tratado na Câmara Municipal. Né? É um projeto de minha autoria, é uma lei de minha autoria com a vereadora Osânia Silva, lá de Formiga. Foi importante ter mulheres no parlamento para pensar essa questão que ninguém nunca tinha pensado. Fala-se muito em pobreza, fala-se muito em vulnerabilidade social, mas pouco se falava em pobreza menstrual. Né? E para quem é mulher e passa pelo ciclo menstrual todos os meses, sabe do quão importante é o debate dessa situação quando envolve mulheres pobres. Porque isso traz um problema, inclusive, de saúde pública e de educação. Né? Há estudos sérios que apontam que em torno aí de 24% de meninas no período escolar deixam de frequentar a escola no período menstrual porque não tem acesso a essas mercadorias. Né? Então, isso traz um problema de evasão escolar, né? Um problema sério na área educacional e de saúde, porque uma mulher que não tem
condições de acessar o absorvente, ela vai acessar produtos não confiáveis que podem prejudicar a sua saúde, entende? Então, assim, é o olhar, né, feminino que está lá, que percebeu essa importância de ser debatido. E quando eu falava da situação das mulheres na política, né, que ainda é um enorme desafio, Sim. e porque nós somos apenas 15% desse cenário de mandatos hoje no Brasil, mas nós temos outros desafios também, né? Por exemplo, o Brasil ainda é o 5º país do mundo que mais mata mulheres pela condição de ser mulheres, né? Nós estamos falando aí da questão do feminicídio. A gente ainda vive em um país com alta taxa de violência doméstica, mesmo tendo uma das melhores legislações do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Né? Na prática, a gente vê que a falta de estrutura para materializar os direitos trazidos na Lei Maria da Penha ainda favorece uma situação de violência das mulheres, uma violência de gênero. É um país que ainda discrimina, né, as populações em virtude de orientação sexual, em virtude de raça e etnia. A gente tem, e não é isso, não é a Joyce que fala, são os dados, né? Se a gente pegar pesquisas, claro. as estatísticas apontam isso. Então, em termos de direitos humanos, a gente tem uma longa luta pela frente, né? E só vamos mudar o cenário mudando o quadro político atual, claro. que é melhorando a representatividade dessas minorias, né, no parlamento, sobretudo no poder legislativo, claro. que é onde que se decide a política pública, para que nós possamos ter uma sociedade mais fraterna e mais igual. Eu não falei que ia ser bom demais? A Joyce Alvarenga, de Formiga, virá mais vezes nesse leque. Quem sabe vamos falar mais depois. Bom, Joyce, eu queria que você deixasse as considerações finais, mensagem para as mulheres nesse mês de março, né, os desafios que tem aí, né, pela frente, enfim, qual mensagem você deixaria para elas que estão em casa e as internautas nossos? Né? Vamos lá, né? Para todas as mulheres que nos assistem, para os homens também, porque a gente só constrói sociedade justa e igual com a união de esforços de todos e todas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que é muito importante a gente se responsabilizar neste ano de 2022, que é um ano eleitoral. Este ano, o Brasil vai decidir o futuro do país para os próximos 4 anos. Está nas nossas mãos a decisão. Eu espero ansiosamente que nós tenhamos uma quebra de paradigma, mudança mesmo governamental, para que nós possamos ter no Congresso Nacional, na nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mulheres no poder atuando firme e defendendo as ideias que nós defendemos, junto, né, com a bancada também masculina, mas construindo uma sociedade mais fraterna e mais justa e democrática, porque eu não consigo compreender democracia sem igualdade de homens e mulheres na política e das demais minorias, né? Aí nós estamos falando da população negra, da população LGBT, da população indígena, daqueles e daquelas que de alguma forma são excluídos hoje na sociedade atual. Então, mulheres, participem, vamos mudar esse quadro. Se hoje a gente é 15% dos mandatos eletivos Brasil afora, nós podemos ser 50%, porque nós somos 53% do eleitorado brasileiro. Legal. Isso aí, essa é Joyce Alvarenga, vereadora de Formiga, e foi a nossa convidada de hoje. Não sai daí, estamos voltando já já. Nutrigil, produtos agropecuários em geral, clínica veterinária, vacinas nacionais e importadas, banho e tosa. Telefone 37 3221 3200. Nutrigil, Rua Pernambuco, 161, Centro Divinópolis. Produtos agropecuários é na Nutrigil. Continua lá na Rua São Paulo, 1888, pertinho da delegacia. É a referência de localização, Sincal e a Delegacia de Trânsito. E o nosso telefone 37 3214 3788 e o WhatsApp também. E o celular, o WhatsApp também, 379 9963 8637.
neste mês de março, eu tenho um prazer muito grande de receber minha grande amiga, né, ex-vereadora, socióloga, servidora de carreira no município de Divinópolis, foi secretária da Ciência Social em Carmo Cajuru, foi candidata a prefeita pelo PT no último pleito, um ser humano assim, formidável. Faz um trabalho maravilhoso em São Sebastião do Oeste e por muitas vezes tem participado conosco, inclusive com pernilongos, com o grupo, né? E está fazendo um trabalho bacana demais nas cidades da região aí, né? Valorizando a vida. Cileia, seja bem-vindo mais uma vez. Nesse mês de março não poderia passar batido, né, sem conversar com você sobre a importância desse mês, sobre as ações, sobre sua caminhada, você como socióloga, né? O que está pela frente aí, o que você vive hoje, sua rotina, o dia a dia, lá na assistência social também, os desafios que você, né, tem na secretaria, né? Fala pra gente um pouco. Olá, Geraldinho, a todos que nos assistem e todas. É um prazer novamente estar aqui com você para a gente conversar um pouco, né, mais da mulher nesse mês de março. Eu acho que o mês de março não é simplesmente só em março, né? É verdade. É o mês, eu gosto de falar que essas datas só uma marca, né? Para uma reflexão, né, das nossa situação das mulheres durante toda a nossa vida, todos os anos, em todos os espaços. Então, é uma data importante para que a gente possa refletir, né, sobre a nossa posição na sociedade, como que nós podemos contribuir, né, e o que nós e por que nós estamos aqui, né? Claro, então, legal. Eu acho que para participar e fazer essa transformação, eu trabalho duas palavrinhas: participação e coragem. Nós mulheres temos que ter coragem para estar nos espaços que nós podemos ter, porque toda mulher pode estar onde ela quiser. Claro. Né? Então, acho que depende de cada uma de nós. Comece por aí. Sim. Por cada uma das mulheres, entender a nossa importância na sociedade. E para fazer essa mudança na sociedade, a gente tem que ter coragem, vontade e garra mesmo, e não ter medo. Não né? ter medo. Eu acho que a palavra por não ter aí. medo, é por aí. Gente, eu achei interessante quando a Joyce colocou a questão do poder legislativo e tal, de ir para as escolas para falar sobre a vida, né? Sobre democracia, sobre participação de toda a sociedade no meio, na política como um todo, né? Então a política é o caminho, é ano de eleição, é ano de muita reflexão, é ano de mudanças, claro, de atitudes também, para que a gente possa, de fato, né, ver o país avançar mais e ver as famílias, de fato, ocupar os espaços que merecem. Não é isso? Com certeza. Eu acho que a participação política, não só a política partidária, né, Claro, do legislativo, do executivo, mas quando a gente fala da participação social, popular, da mulher, é nas instâncias todas de participação, nos conselhos municipais, que eu tenho uma experiência há mais de 30 anos, desde a minha adolescência, nos conselhos, e foi por aí que a gente começou a trabalhar, e aí a política, né, do legislativo, do executivo, é uma consequência dessas nossas ações, dessas nossas vontades, aí vai caminhando para isso, que chega um momento que a gente pensa assim, olha, a forma da gente participar e ajudar a transformar a vida, não só nossa, mas da sociedade, das mulheres, né, e das famílias, a gente chega num momento que pensa, é através do legislativo e do executivo. Mas existem outras instâncias, né? Sim. Quando a mulher assume as presidências de associação de bairro, dos conselhos, né? Das igrejas, seja em qualquer espaço, as mulheres têm que se fazer presente. Né? E a gente sabe que nós temos que avançar muito ainda em alguns espaços de poder, né? Principalmente no legislativo e executivo, todos nós sabemos, e outro programa você já mostra isso, né? Que as mulheres ainda não chegou aonde deveria, né? É verdade. Nesse patamar da transformação através do legislativo e do executivo. Quero chamar a atenção de você que está em casa. Esse mês nós vamos discutir com as mulheres, trazer as mulheres aqui para falar sobre o momento que elas vivem, Cirleia, né, a Joyce Alvarenga, e verão outras aqui, justamente para isso, para falar da importância de vocês participarem de todos os movimentos que existem hoje na associação de bairro, né, no movimento da igreja, enfim, né, nos conselhos, participar da política como um todo. Isso, e nessa longa jornada, eu completei, dia 22 de fevereiro, 34 anos de serviço público. Nossa, que legal. Né? E eu tive essa oportunidade de estar em vários espaços, né? Em várias linhas de frente, e trabalhando e vendo como que é importante a mulher estar ali, tanto na saúde, que eu trabalhei, na educação, e agora nos últimos 12 anos na assistência social. Fiz parte do legislativo da minha cidade,
Mas tem algumas marcas, Geraldinho, que nos fazem refletir que até então, o que você falou do machismo, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes nós mesmas mulheres tornamos umas falas machistas e isso vai só fortalecendo. E nós temos que nos cuidar também com aquilo que a gente tem trabalhado. Eu vivi uma experiência muito bonita, eu falo assim, eu acho assim, única. Eu não conheço nenhuma experiência que eu vivi em 2013 até 2016, quando eu fui secretária municipal de Assistência Social e Defesa Civil em Carmo do Cajuru, do qual fui convidada pela bancada feminina, né, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, até então a deputada Geisa Teixeira, que fez um trabalho fantástico também. Ela nos convidou, junto com as outras deputadas. Eu fui para Varginha fazer um debate junto com essa bancada do Legislativo, né, estadual, em Varginha, onde estava a região ali do sul de Minas presente. E quando a gente traz a experiência que no mandato daquele governo de Carmo do Cajuru, José Clarete, conhecido como Cabritinho, era só ele de prefeito, as secretárias, 7 secretarias, todas compostas por mulheres, a assessora de gabinete composta por mulher, a procuradora do município era mulher. Então, assim, é um momento único. Eu não vi ainda, posso estar enganada, não vi no Brasil uma cidade que fosse conduzida por mulheres, só o prefeito homem. Né? E aquela história que nos levou a contar essa história lá nesse seminário, nessa frente que a bancada feminina legislativa de Estado foi fazer em Varginha, e a gente foi levar essa experiência, né? E até então, a gente eu me sinto uma mulher muito empoderada. Eu acho que talvez as mulheres empoderadas até que ainda assustam um pouco a sociedade e às vezes um pouco os homens. Mas né? Não precisa ter medo das mulheres empoderadas. A gente quer trabalhar, né? Igual, é isso que a gente quer, né? A gente quer andar do lado, a gente não quer ficar acima, soma, né? É uma soma, mas também né? nem abaixo nem acima, né? Soma. A gente quer do lado, a gente quer somar. Mas quando eu assumi o Legislativo, em São Sebastião do Oeste, eu percebi essa questão. Foi aí que eu senti um pouco que a mulher, pera lá, eu achava que nós mulheres já não tinha muito que preocupar com essa questão de gênero, né? O porquê, por ser mulher, isso e aquilo. E eu enfrentei, foi muito bom o nosso mandato, né? Eu tenho a consciência disso, deixei um legado, sim, na história de São Sebastião do Oeste, no Legislativo, mas a gente também enfrentou um pouco dessa questão por ser mulher, o machismo, né? A figura da mulher nesse espaço, a gente ainda enfrenta muito essa questão do entender, né, que a mulher, acho que ela é um pouco mais prática e ela quer fazer mais, acho que isso já é natural dela, né, e quer fazer rápido. É verdade. Eu acho que é mais ou menos assim, a gente quer transformar as coisas às vezes muito rápido. E aí, dentro disso, eu percebi o quê? Né? Eu estou contando isso para quê? Eu percebi que nós mulheres tem que viver mais a sororidade. Nós temos que ser mais empáticas uma com a outra, nós temos que unir, né? Nós temos que nos respeitar, nós temos que nos apoiar mais. Claro. Eu acho que isso é um desafio ainda no século XXI. Que nós mulheres possamos fazer mais e continuar inspirando as outras mulheres. Agora, você esteve em Carmo do Cajuru como secretária de Assistência Social também, não é isso? Isso. Trabalha muito. Eu sei. Pois, não, fala de um projeto lá que aconteceu, juntamente com a sua equipe lá, que foi bacana, que foi marcante para você, enquanto gestora também, né? Olha, Geraldinho, são vários. Felicidade. Não, fica 2 dias. Mas eu vou relacionar 2, que eu acho assim, mais importante. A equipe lá mandar um abraço para todo mundo lá. Carmo do Cajuru nos assiste, muita gente. Tem um carinho com o Carmo do Cajuru e com a equipe toda lá que me ajudava, né? Eles foram formidáveis. Sozinha eu não faria, né? Eu sei, é claro. A gente sabe disso. Mas foram dois projetos importantes. Nós implantamos, aliás, 3 que eu considero. Nós implantamos lá o CREAS, né? Que era para proteção especial, né? De média complexidade na assistência social, atender principalmente as mulheres vítimas de violência, que a gente tinha lá assim, uma realidade muito presente, e através das nossas cursos de qualificação dessas mulheres vítimas de violência, nós deixamos lá mulheres que deixou de receber auxílio, como Bolsa Famílias, né, os benefícios,
para ter seu próprio negócio, salão, Que legal, a sua pequena lanchonete. Então a Empoderar, gente né? viu as famílias, mulheres conseguindo se empoderar bom. economicamente e bom. fazendo mais parte da sociedade através desse projeto. O outro, dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é um serviço de assistência, Muito né, bonito, social, muito bonito. nós atendimos direta e indiretamente 2.500 crianças e adolescentes, através dos nossos serviços, todas descentralizados, né, nas Muito zonas legal. rurais, no distrito São José do Salgado, lá nos bairros. E o terceiro, que eu considero assim, junto com o prefeito, claro, né, Claro. nós entregamos 209 casas Eu estive lá. do Minha Casa Minha Vida, né? Você esteve lá Estive lá na presente época com ele. também. E 85% das famílias, por mulheres, chefiadas por mulheres, elas foram beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Então a gente saiu de lá assim, com a sensação de dever cumprido, porque aquelas pessoas que mais precisavam, elas foram acolhidas, atendidas, e a gente conseguiu deixar um pouquinho a vida delas melhores. Então é isso que a gente Que deixou legal. lá e espero que tudo isso continue, não só lá, não só aqui em Divinópolis, não na nossa região, mas no país inteiro, né? Com Está precisando certeza. retomar todos esses processos. Gente, essa minha amiga Cirleia e o programa Geração Solidária nesse quadro Cidadania e Ação terá o prazer durante todo esse mês de março de entrevistar mulheres formidáveis como essas que passaram por nós aqui no programa, né? E conversando, batendo papo com a gente, e espero que você tenha gostado demais. Hoje eu falei com a Cirleia, essa figura assim, muito ímpar, né? Uma pessoa maravilhosa, que é um grande parceiro do programa. Sempre a gente tem conversado aqui, e poderia deixar passar esse mês de março em branco, sem a Cirleia aqui dentro. Não é isso, Cirleia? Obrigadão mesmo, viu? Eu que agradeço mais uma vez, viu, Geraldinho, Obrigado pelas essas oportunidades. A gente está contando as nossas experiências, né? Que bom. E se depender da Cidadania e Ação, vai continuar contando sempre. Porque a gente tem que mudar, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que a gente tem que transformar a sociedade que a gente vive, esse país que a gente vive, com pessoas assim, que estão fazendo a diferença na vida de muitas comunidades. É isso? Isso aí. Ok. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.